Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão nosso encontro no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos fechar a nossa reflexão sobre as graças eternas comunicadas por Deus à sua igreja e descritas por Paulo no início da sua carta aos Colossenses. Vamos falar sobre a graça evangélica da esperança. O texto bíblico nos diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada dos céus. E agora concluindo o versículo, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Veja que tenho chamado estas graças eternas de graças evangélicas. Por quê? Porque são graças decorrentes do Evangelho em nossa vida. Evangélicas não no sentido de denominação ou de agremiação religiosa, mas no sentido literal de que são decorrentes da boa nova do que Deus está fazendo com pecadores ou em pecadores através de Jesus Cristo. A construção da sua igreja, o cristianismo real, experimentado por corações transformados, nos comunica graça, favor, presente da parte de Deus. Nós já vimos que a fé é este primeiro presente, é o presente que nos dá a porta de entrada no reino de Deus, juntamente com esta graça inicial que nos regenera e que somos salvos, nós recebemos o amor como a graça, o que nos capacita a amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Um convite, uma chamada diária, tanto um quanto o outro. E não é diferente a esperança. A esperança é um dos conceitos menos conhecidos biblicamente. Esta palavra esperança tem uma conotação predominantemente estranha na Escritura Sagrada, no senso comum. Nós usamos a palavra esperança no senso comum como uma expectativa de um futuro melhor, de uma realidade melhor. Muitas vezes até usamos no sentido de que não queremos abrir mão de uma expectativa, embora tudo aponte para que ela não ocorrerá. Pessoas mal amadas procuram alimentar a esperança no seu coração de que um dia serão bem amadas. Estudantes irresponsáveis alimentam a esperança no seu coração de passar em um concurso extremamente concorrido, de alto nível, apesar de terem estudado pouco. As evidências apontam na direção e as pessoas dizem, mas tenho a esperança de que minha vida mudará, quando nada ela faz em direção à própria mudança. Ora, não é sábio agir dessa maneira e não é o exemplo bíblico de esperança. Quando falamos de esperança, é preciso ter dois conceitos em mente. O primeiro deles é o conceito da pessoalidade da esperança. A Bíblia apresenta a esperança positiva, aquela que nos é dada pelo poder da presença de Deus, pelo Evangelho, como uma esperança pessoal. Significa dizer que a nossa fé, a nossa segurança, a nossa expectativa se deposita, acima de tudo, em uma pessoa, não em uma circunstância. A minha esperança está no Senhor. Espero pelo Senhor pacientemente. Esperar no Senhor será uma esperança jamais frustrada, porque Deus mesmo não frustra ninguém. O que nos frustra são expectativas quanto a ações de Deus, que abrigamos em nosso coração respostas e situações como resultado de intervenções divinas de acordo com nossa avaliação do que é melhor para nós. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí nós nos enganamos, porque jogamos para o andar de cima e colocamos na conta divina expectativas nossas, daquilo que nós achamos que é o melhor. E aí perdemos o foco e não olhamos mais para Deus como pessoa, como a nossa esperança, mas sim atos que nós queremos que Ele faça, como expectativas que criamos com relação às outras pessoas. Os relacionamentos humanos experimentarão maiores frustrações quanto maiores e reais forem as expectativas. Assim ocorre no casamento, assim ocorre na relação com os filhos, assim ocorre no trabalho.
Grandes expectativas levam a grandes frustrações. E aí vem o segundo conceito. A esperança, ela está apontada biblicamente também para realidades asseguradas e não simplesmente desejadas, queridas. Muitas pessoas sofrem com expectativas irreais de cura, de prosperidade, de saúde e de bem-estar. Por que digo que são irreais? Porque todos nós um dia morreremos. E é impressionante como não poucos cristãos não sabem lidar com essa realidade. E na iminência de uma morte natural de uma pessoa querida, insistem com a vida e se frustram com Deus se a vida cumpre o seu ciclo e termina. Alegrias frustradas, expectativas frustradas de trabalho, de relacionamento, de saúde. Não é razoável nós imaginarmos que seremos saudáveis para sempre, que seremos jovens para sempre, que não tenhamos na vida dor nem sofrimento. É irreal. Não é a fé cristã. E muitas pessoas se decepcionam, entre aspas, com Deus porque não experimentam aquilo que imaginavam. O que ocorreu com estas pessoas? Colocaram a esperança em expectativas do próprio coração e não em Deus e não aquilo que a Bíblia afirma. O que a Bíblia diz aqui é o contrário. Nos diz que a esperança pela qual Paulo dá graças aos colossenses é a esperança que vos está preservada nos céus, a que eles ouviram quando ouviram a palavra da verdade do Evangelho. Esperança, biblicamente, é a certeza daquilo que Deus assegura que nos será dado. Não o que pode acontecer, o que não pode. O que pode ou não pode, deixamos nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Mas quando a Bíblia diz que Cristo voltará, que nós seremos libertos da condenação, estaremos com Ele para todo sempre, de que Ele estará conosco todos os dias de nossa vida, de que acolherá as nossas orações, que será o nosso consolo, tudo isso é certo. Portanto, nós podemos ter a plena certeza de que, embora aponte para uma realidade futura, ocorrerá. A nossa esperança é a segurança do que Deus assegurou no futuro. Portanto, não se confunda. Não crie expectativas com aquilo que Deus não prometeu e não coloque a sua esperança em circunstâncias. Coloque no Senhor. Isto é uma graça que precisamos. Aprender a depositar nossa esperança em Deus e aguardarmos com firmeza aquilo que Ele prometeu, deixando em suas mãos as nossas expectativas e, em segundo lugar, abaixo de quem Ele é e abaixo daquilo que Ele já nos prometeu. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta certeza futura quanto ao que tu anunciaste. Te rendemos graças pela tua presença gloriosa e a tua pessoa, que são fontes seguras de nossa esperança e expectativa. Podemos enfrentar o futuro com todas as incertezas, com as dores, as frustrações, as dificuldades, porque tu, que és maior do que todas as coisas, estás conosco e prometes que estarás conosco para sempre. Estás no presente, estarás no futuro. Ajuda-nos a encontrar no Senhor a fonte do nosso consolo e de nossa esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.